Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos. Uma nova jornada, uma nova etapa começa a partir de agora para nós, né? Um novo desafio na realidade, né? Desafio para vocês que estão aí desse lado e desafio maior ainda para nós que somos professores, porque nós temos um desafio ainda maior por lutar para levar o conhecimento para vocês nesse período aí de quarentena, né, que estamos privados de sair das nossas casas para o trabalho, né, de ir para a escola, né? A gente está privado nesse momento de fazer tudo isso, né? Mas não é por isso que a gente vai parar, tá legal? Então, o que eu quero? Eu quero aqui fazer um acordo com vocês que esse momento, esse período que a gente está passando agora, que a gente possamos aqui, ó, nos sincronizar, pessoal, tá? Através das nossas aulas, das videoaulas que eu postar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no meu PV, eu vou responder vocês, tá? Quando eu passar alguma atividade, eu sempre vou passar os exemplos antes em videoaula. Aí lá você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Por isso que, aliás, apesar de tudo, né, essa ferramenta do YouTube veio para facilitar, né, essa questão de a gente não poder sair de casa e levar as aulas até vocês. Então o YouTube vem justamente para facilitar. Cada aula que eu ministrar aqui para vocês vai estar aí gravada, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiser. Eu tenho certeza que cada um que assistir, que se empenhar, vai conseguir muito bem entender todos os assuntos que a gente trabalhar nesse período de quarentena. Para vocês verem, né, que esse momento é tão de desafio que até para a gente, professor, tudo é novo, né? Eu não tinha esse contato direto com as redes sociais, YouTube e tal, mas eu tenho que me adaptar agora a isso, porque é uma realidade que a gente está vivendo e a gente tem que se adaptar. Queira ou não queira, a gente tem que se adaptar. Por exemplo, vocês podem estar assistindo essa aula agora de manhã, podem estar assistindo à tarde ou à noite, mas o horário que eu estou gravando agora, por incrível que pareça, é 1h30 da manhã. Horário que as crianças já estão dormindo, que ninguém, está todo mundo quietinho nos seus lugares, e eu estou aqui preparando uma aula para que vocês possam levar, receber o melhor do conhecimento aí sem ninguém atrapalhando, né? Então o desafio é para todos nós, tá? Então a partir de agora a gente vai dar início à nossa aula. As aulas de agora é com relação ao nosso segundo bimestre, né? Eu creio que todos vocês já entregaram as provas com relação ao primeiro bimestre lá na secretaria. Então, eu peço para vocês, só não deixem acumular atividade, pessoal. Todas as nossas atividades serão avaliativas, portanto, quem ainda não entregou alguma atividade, dê um jeito de me entregar, vai lá no meu PV, me chama, me envia se tiver já pronta. Se não tiver, pode pedir que eu remando a atividade para você novamente, mas o que vocês não podem é deixar de entregar suas atividades e muito menos deixar acumular, pessoal. Mais uma vez repito, todas as nossas atividades serão avaliativas, tá bom? Então, pessoal, nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre será simplificação de fração, tá? Fração é aquele que você já é acostumado a ver lá desde do terceiro ano, do segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Você já viu a definição de fração, né? Como é que se representa uma fração? Por exemplo, isso aqui é uma fração. 1/4 é uma fração, né? 1/4. Uma fração também é uma divisão de 1/4, tá? Então, essa definição mais simples a gente já viu lá atrás, tá bom? Então, por isso, a gente vai pular essas etapas e a gente vai trabalhar com a simplificação de fração. Então, o que eu quero de vocês? Bastante empenho e dedicação, tá? Que eu creio que vocês não têm dificuldade alguma com relação a isso, porque é um assunto simples e eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, tá bom? Então, a gente vai ver já um exemplo para vocês. Então, pessoal, vamos conferir o exemplo a seguir. Só um detalhe antes de a gente começar esse exemplo. Pessoal, esses exemplos que a gente está vendo agora é justamente para ajudar vocês a fazer a atividade que já está lá no material de vocês, tá bom? Então, por isso, atenção nas explicações, que isso aqui vai servir como base para a resolução da atividade de vocês. Eu copiei até o comando, tá bom?
Então, de acordo com o comando, vai estar na atividade de vocês. Somente os exemplos que não, são diferentes. Ó. Escreva na forma mais simplificada possível cada uma das seguintes expressões. Primeiro, A, ó, 3, 5, 7 e 8, 2, 5 e 7, tá? Ele quer que a gente escreva na forma mais simplificada possível, tá? Ó, os números que estão em cima nós chamamos de numerador e os números que estão embaixo nós chamamos de denominador. Isso aqui é uma fração também, pessoal, só que temos vários números na sequência, ó, 3, 5, 7, 8 e aqui 2, 5 e 7. A simplificação, a gente vai pegar os números que estão em cima e verificar com quais números eu posso simplificar que tem embaixo, tá? Ou seja, eu vou simplificar numerador com denominador. Numerador é quem está em cima, denominador quem está embaixo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o 3, ó. O 3 eu vou analisar, tem algum número que eu posso simplificar com 3 aqui embaixo? Ó, não tem, tá? Não tem, então o 3 permanece aqui. Eu vou para o próximo é o 5. Tem algum número que eu posso simplificar com o 5 aqui embaixo? Tem, né? O próprio 5. Então aqui eu já posso cancelar, ó, esse 5 com esse 5. Eu vou para o 7. Tem algum número embaixo que eu possa cancelar com o 7 de cima? Tem também, né? O próprio 7. Então, e o 8? Tem alguém que eu possa cancelar aqui? Não tem, né? Mas o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso também dividir, mas eu vou fazer isso lá na frente, tá? Quem sobrou aqui em cima, ó, observe quem sobrou aqui em cima, sobrou, depois que eu simplifiquei, sobrou o número 3 e o número 8, então eu pego o número 3 e o número 8 e junto eles aqui, ó. Quem sobrou na parte de baixo, sobrou apenas o número 2. O que eu faço aqui, ó? Como sobrou dois números aqui, eu multiplico os dois entre si. Quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é 24, tá? O 2, como ele está sozinho, ele vem para baixo do 24. Ficou uma fração 24 por 2. Uma fração 24 por 2 também é uma divisão, tá? E aí eu pergunto, quanto é a divisão de 24 dividido para 2? Respondo rápido, é 12, tá? Então, a forma simplificada dessas frações aqui, pessoal, ela veio e deu 12 no final, certo? Então, vamos direto para o exemplo 2 na letra B, ó, tá? Na B, os números são menores, tá? Eu tenho o número 7 aqui, ó. Eu analiso se tem alguém que eu possa simplificar embaixo, ó. Não tem, tá? Não tem. Eu venho aqui com o 9. Tem alguém que eu possa simplificar com o 9 embaixo? Tem, né? O próprio 9. Então, eu cancelo esse 9 com esse 9. Quem sobrou? Sobrou o 7 em cima e quem embaixo? O 2, tá? Sobrou esses dois números. Aí eu pergunto para vocês, tem como dividir 7 por 2, essa fração? Não tem, né? 7 ele não é divisível por 2. Se não dá para dividir e também não dá para simplificar, então, portanto, essa é a forma simplificada dessas frações, tá ok? Então, a forma simplificada dessas expressões aqui, 7 e 9, 2 e 9, é 7.2. Da mesma forma, tá? Que a forma simplificada da expressão 3, 5, 7 e 8, 2, 5 e 7, a forma simplificada dessa expressão é 12, tá? Se você não entendeu na primeira explicação, você pode assistir de novo para você ver quais são os caminhos que a gente fez para chegar na minha resposta final 12, tanto na letra A quanto na letra B. Aí a gente vai para o próximo exemplo. Lembrando mais uma vez, pessoal, que esses exemplos que eu estou fazendo aqui para vocês é para fazer a primeira questão da atividade que está no material de vocês. Então, esse exemplo da letra C aqui precisa ter bastante atenção.
E essa expressão, ela ainda vem com expoente, tá? Então aqui você vai ter que fazer uma análise detalhada dos números e não confundir um com o outro. Por exemplo, ó, numerador, eu tenho 3 elevado ao expoente 6, e na parte de baixo eu tenho 3 elevado ao expoente 5. Aqui eu tenho 4 elevado ao expoente 2 e aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 6 e na de baixo 6 elevado ao expoente 2. Como é que eu faço a simplificação dessa fração, pessoal? Bem simples, tá? Ó, numerador, denominador. As bases, pessoal, são iguais, tá? 3 em cima, 3 embaixo, tá? E o que eu tenho na parte de cima? O expoente 6 e aqui o expoente 5, tá? O que eu faço aqui quando as bases são iguais? Simples. Eu conservo a base, tá? Conservo a base, uma das duas. Ou eu conservo a de cima, ou eu conservo a de baixo. Só que eu tenho que saber qual é das duas que eu vou conservar. Ou a base de cima ou a base de baixo. Como é que eu sei qual é das duas que eu vou conservar? Simples, gravem aí. Eu vou conservar aquela que tem o expoente maior, ok? Por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 elevado a 6 e aqui 3 elevado a 5. Pergunto para vocês, qual é o expoente maior das duas bases? É o de cima ou de baixo? Você vai me dizer que é a de cima, tá? Então, 3 elevado a quinta e 3 elevado a sexta. Então, esse expoente aqui é maior. Então, logo, eu vou conservar esse 3 de cima, a base de cima, tá? Ó, numerador, denominador. Eu vou ficar utilizando a expressão número de cima e número de baixo para facilitar para vocês, tá bom? Então, eu conservo aqui o número de cima, tá? E faço a subtração com os expoentes, ó. Quanto é 6 menos 5? 6 menos 5 vai dar 1. Todas as vezes que os expoentes for 1, não necessariamente eu preciso colocar o expoente 1 aqui, tá bom? Isso é opcional, tá? Então eu não vou colocar. Aí eu venho para o próximo número, que é o 4, ó. 4 na parte de cima, 4 na parte de baixo. Eu vou precisar conservar um dos dois. Ou eu conservo 4 de cima, ou eu conservo 4 de baixo. Qual é dos dois que eu vou conservar? Aquele que tem o expoente com valor maior. Qual é que tem o valor maior? É o de cima ou de baixo? É o de cima. Por que o de cima? Porque aqui no 4 não aparece expoente, mas eu sei que o expoente dele é 1. Todas as vezes que não aparece expoente, eu tenho que lembrar que o expoente desse número é 1. Então, aqui é o expoente 1, aqui é o expoente 2. Então, eu vou conservar o número de cima e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Subtrair os expoentes. Quanto é 2 menos 1? Vai ser 1. Não é isso? Então, novamente, eu não preciso colocar o expoente 1 aqui. Eu já sei quando está o número sozinho, eu tenho que lembrar que existe o número 1 aí, tá? Agora eu vou ver o próximo número, que é o 6, ó. Também as bases iguais, eu tenho que conservar um dos dois, ou de cima ou de baixo. Eu conservo aquele que tem o expoente de valor maior. Quem é o que tem o expoente de valor maior? É o 6 de cima ou o 6 de baixo? Nesse caso aqui, é o 6 de baixo. Aqui, do de cima é 6 elevado a 1 e no de baixo é o 6 elevado a 2. Então, portanto, eu vou conservar o 6 de baixo. E vou fazer a subtração também, ó. 2 menos 1 vai dar 1. Também, não necessariamente, eu preciso colocar o expoente 1 aí, tá bom? O que eu faço agora? Sobrou dois números aqui, ó, 3 e 4. O que eu faço? Multiplico. Quanto é 3 vezes 4? Vai dar 12, tá? E o 6 que está sozinho vem para cá, tá? Continua, tá? Uma fração 12 por 6. Uma fração 12 por 6 também é uma divisão. Quanto é 12 dividido para 6? Você vai responder para mim que é 2, exatamente, pessoal. Então aqui, nossa resposta, tá? A simplificação da expressão
de toda essa expressão aqui vai ser 2, tá bom? Então, a gente a seguir, a gente vai para o nosso próximo exemplo e preste atenção, todas as nossas atividades que a gente está fazendo aqui vai ajudar vocês a fazer a resolução da atividade de vocês que está no material de vocês, não esqueçam.